amado Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus, a leitura da palavra e a oração. Você está orando também conosco nesta quinta-feira, por todas as famílias, pela Igreja do Senhor. E eu quero continuar uma leitura do Salmo 17 com você, fazendo algumas considerações e orar também ao Senhor Todo-Poderoso. Eu já fiz esta leitura no início do nosso culto, Salmo de número 17. Convido a abrir também a palavra conosco para considerarmos o que Deus nos fala na sua palavra. Eu li do verso 1 ao versículo de número 6. O versículo 6 diz: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as tuas maravilhas, da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, invencíveis cerram o coração, insensíveis cerram o coração, falam com os lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos, fixam em nossos olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com leão, ávidos por sua presa, ou leãozinhos que espreitam em emboscadas. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma, com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quilhão é desta vida, cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobram deixam aos pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. É uma oração, o Salmo de número 17. E quero compartilhar com você, meu querido, que Davi, aqui, coloca diante de Deus as injustiças sofridas, clamando pela justiça de Deus, que é perfeita, pela justiça de Deus. Ele pede por livramento, juntamente ele pede também, confiando na santa vontade de Deus e do todo poder de Deus. Nesse salmo encontramos alguns princípios que revela uma oração genuína, a qual eu quero destacar. O primeiros versículos do Salmo 17 é súplica pela proteção divina. Nós aprendemos: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Uma oração que procede de um coração não fraudulento. Dá ouvidos à minha oração, ele clama, que não procede de lábios fraudulentos. A oração nunca deve ser uma fraude. A oração nunca deve ser uma tentativa de enganar a Deus com uma expressão de uma falsa piedade. A oração nunca deve esboçar uma negociação com Deus, numa tentativa de enganá-lo com votos, com promessas vãs. Há pessoas que nas horas de tribulação, nos apertos da vida, fazem promessas, juram, fazem votos precipitados a Deus. Muitas vezes, depois de superada a crise, vencida a adversidade, Deus generosamente abençoa, porque Ele é um Deus generoso, Deus que se compadece do aflito. Deus abençoa abundantemente, não pelos votos precipitados feitos, não pelos juramentos dos lábios fraudulentos, não pelas promessas humanas,
porque Deus conhece toda a nossa vida, conhece todo o nosso ser, toda a nossa intimidade. Apesar de tudo isto, Deus abençoa abundantemente. Todavia, passado o aperto, recebido a bênção, o favor de Deus, muitos esquecem totalmente a Deus, os votos, as promessas, os juramentos feitos ao próprio Senhor. Por isso que a oração nunca deve proceder de um coração fraudulento, mas de um coração sincero. Quando oramos, não significa que estejamos sem pecado. Muitas vezes oramos para confessar pecados e deles nos libertar, pois o único poder que liberta o homem do pecado é o poder de Deus. Você não vence, você não supera, você não resiste o pecado pela sua própria força, inteligência, capacidade moral, mas sim pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Todo-Poderoso. Oramos também para confessar nossos fracassos em obedecer a Deus, expor o nosso pecado, nossos problemas e expressar para Deus o nosso sincero desejo de realizar a sua vontade. Por isto o Salmo 17 diz nos versículos 2, baixe da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Deus nos vê com inteireza, com justiça, com retidão, com equidade. E Ele ora, sondas-me o coração, à noite me visitas, provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontrarás em mim, a minha boca não transgride. Aprendemos que a oração tem que proceder de um coração não fraudulento, de um coração sincero. Segundo detalhe que queremos observar, a oração deve objetivar uma causa justa. Devemos pedir a Deus causas justas, pedidos nobres, pedidos elevados. Como exemplo, Salomão, quando inicia o seu reinado, ainda muito jovem, muito moço, todos nós conhecemos a grande história que ele ora a Deus, consagra a Deus o templo e clama e ora e pede o favor divino. E o Senhor se revela a Salomão uma noite em sonhos e diz a Salomão: pede-me o que tu queres que eu te dou. E Salomão pede sabedoria a Deus. Deus muito se alegrou do pedido daquele moço. Ele disse: Senhor, eu te peço sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo e julgar no meio desta grande nação, porque eu não passo de um menino, e vou ser rei de um grande povo, do povo do Senhor. Ah, se os nossos governantes tivessem essa humildade e agora clamassem pedindo sabedoria a Deus para governar a cidade, para governar o Estado, para governar esta grande nação que é o Brasil. Como necessitam nossos príncipes, nossos presidentes, nossos governantes, nossos ministros, nossos prefeitos, nossa liderança governamental, como precisam se humilhar diante do Deus vivo para pedir sabedoria a Deus. Como nós pastores, nós presbíteros, diáconos, pregadores, irmãos e irmãs, igreja de Deus, igreja de Jesus, estejamos pedindo sabedoria a Deus para enfrentar essa crise que alcança, que atinge todas as áreas das nossas vidas. A área física, a área emocional, a área espiritual, a área econômica, financeira, patrimonial. Nós necessitamos da sabedoria do alto, da sabedoria de Cristo, da sabedoria de Deus, para administrar a nossa vida diante desta nova realidade que está posta diante dos nossos olhos. E só poderemos enfrentá-la escudados no Senhor, confiados no Senhor, com a sabedoria do Espírito Santo. Devemos ter
pedidos nobres ao nosso Deus. Ele diz que a sua causa é justa. Ouve, Senhor, a causa justa. Não devemos fazer qualquer pedido a Deus. Deus se agradou do pedido de Salomão, porque ele não pediu a morte, a destruição dos seus inimigos, mas ele pediu sabedoria a Deus para julgar o povo de Deus. Ele também não pediu riqueza, glória e fama e fortunas, pediu sabedoria, e Deus o abençoou, e tornando um homem sábio, um rei sábio, e também o tornou um rei próspero, porque ele pediu sabedoria a Deus. A nossa consciência ficará tranquila, nossos corações em paz, quando pedimos em nossas orações, sinceramente, o que está de acordo com a palavra do nosso Deus. Nós aprendemos, em terceiro lugar, que esta oração é feita por um homem disposto a obedecer a Deus. Essa oração não termina no amém. O que fazemos depois de termos orado revela a integridade de nossa oração. A oração não é feita sem compromisso. Há sempre o desejo de aprender de Deus, do seu caminho e praticar a sua palavra. Uma oração que não tenha em si este ingrediente não é verdadeira. A oração, ela torna os nossos corações receptivos para recebermos a vontade de Deus. Coração quebrantado e submisso para atender, para obedecer à vontade do Supremo Deus. Aprendemos, em quarto lugar, que a oração também deve estar atenta à resposta de Deus. É confortador saber que Deus nos ouve. Aliás, este é o grande estímulo à oração. No entanto, a genuína oração é sempre atenta à resposta de Deus. Quando oramos, estamos de fato aguardando a resposta do Senhor. Ele está ouvindo a nossa oração, está vendo nossa vida e Ele está respondendo às nossas orações. Quando oramos, devemos também alimentar toda a confiança e expectativa na resposta que Deus estará nos entregando. A oração tem como ingrediente fundamental a expectativa na resposta de Deus. Agora, devemos estar abertos a receber a resposta de Deus, mesmo quando ela não vem a confirmar a minha expectativa. Devemos estar prontos, abertos para receber a resposta de Deus. Ou seja, o que Deus quer fazer, Ele fará. A vontade dEle prevalecerá. Nem sempre a vontade de Deus será a minha. Nem sempre a resposta que Deus vai dar corresponderá com o que eu quero, com a minha necessidade ou com a expectativa do meu coração. Mas uma coisa é certa, Deus sempre responderá. Ele é fiel, provedor, todo-poderoso, todo sábio, todo justo, todo amoroso, e Ele fará sempre o melhor para a minha vida e para a sua. Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está trabalhando a nossa vida de uma forma que ela vai se adequar, ela vai se aprumar, ela vai se ajustar à vontade suprema de Deus, ao plano, ao propósito supremo que Deus tem para a minha vida e para a sua. A oração traz um amadurecimento, uma lapidada na nossa vida, no nosso caráter, na nossa própria personalidade. Em quinto lugar, eu quero destacar que a oração do Salmo 17 tem uma dimensão correta dos valores terrenos. O salmista sabe que os valores terrenos não se constituem um critério seguro para medir o cuidado e a bênção de Deus. Ele suplica a Deus que o guarde como a menina dos seus olhos, no Salmo 17, verso 8. E ao mesmo tempo diz que Deus dá ao homem fraudulento uma vida muitas vezes tranquila, supostamente abençoada. Mas a razão é simples, é que o homem natural, o homem descrente, o homem ímpio, o seu quinhão é apenas desta vida. Nada mais terão.
no versículo 14 do Salmo 17. Diz que o quilhão dos homens naturais e terrenos, embora abençoados por Deus também, que a Bíblia diz que Deus abençoa o justo e o injusto, bons e maus, faz o sol nascer sobre todos e a chuva cair sobre todos. Graça comum, Ele ouve até os ingratos, responde e abençoa até a descrentes, até a infiéis. Ele é Deus, Ele é Senhor. O critério de Deus é diferente dos nossos critérios. Deus é ilimitado, eternamente superior a qualquer ser humano. Por isso, apresenta esse valor correto, que o homem natural, o homem descrente, o homem ímpio, na sua carnalidade, o seu quinhão, a sua possessão, seus bens, se limitam só a essa vida. São apenas bênçãos terrenas. No versículo 14, ele diz isso. Mas o versículo 15, ele diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Aprendemos aqui que não devemos limitar o favor divino apenas ao acúmulo de bens terrenos ou de bênçãos terrenas. Davi não se ilude, contrastando consigo mesmo o verbo fartar, no versículo 14, é o mesmo traduzido por satisfazer, no versículo 15, ele revela a sua fé para além desta vida, apontando para a glorificação futura que ocorrerá na ressurreição dos justos. No versículo 15, Davi, de forma figurada, fala do sono, quando eu despertar do sono, quando acordar do sono, fala da ressurreição, da vida eterna, dizendo que quando acordar, se satisfará com a semelhança de Deus. Há aqui dois sentidos que eu quero destacar: a percepção presente das bênçãos de Deus, que são evidentes para com seus filhos, consciente da liberdade e da soberania de Deus. Notemos que Davi, em sua oração, expressa claramente o quanto confiava em Deus e no seu poder soberano. Ele demonstra isso, primeiro, quando ele diz que Deus julga com equidade, no verso 2. Segundo, que Deus conhece, sonda o coração, no verso 3. Ele, Deus, é poderoso para nos guardar, no versículo 7 e versículo 8. Será que estamos confiando que o Deus Altíssimo é poderoso para nos guardar desse coronavírus e de todas as demais enfermidades? Devemos confiar nesse Deus soberano e onipotente. Ele é poderoso para nos guardar. Ele reflete essa confiança no verso 13. Levanta-te, Senhor, desfronta os ímpios, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens mundanos, cujo quilhão é desta vida. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ele se refere, quando acordar aqui, é quando o ressuscitar para a vida eterna. Quando levantar-se, ressuscitado pelo poder de Deus, para uma vida plena. Deus é soberano, doador de bens, no verso 14. Ele diz que embora o ímpio fraudulento, embora o ímpio perverso, maldoso, perseguidor do servo do Senhor, ele diz: contudo, o Senhor farta o ventre deles de tesouros. Deus o abençoa. Deus é soberano. Ele dispensa o seu favor da forma que Ele quer. Ele distribui, Ele administra a sua grandeza, a sua bondade, suas bênçãos, seus favores, sua graça imerecida. Deus é dispenseiro de todo o bem e Ele administra conforme o seu decreto, a sua vontade. E para a honra e para a glória do nosso Deus, nós temos que confiar nessa administração divina que não falha, que não se engana, que não se corrompe, que é todo santo, todo justo, todo verdadeiro e todo fiel e todo amoroso. É soberano na doação dos seus bens. A oração tem como pressuposto fundamental a certeza do poder de Deus. Nós oramos a Deus porque, além dele ser o nosso Pai,
Ele é todo poderoso para nos guardar de todo mal, e não há impossíveis para Deus. Daí a nossa prazerosa submissão, sabendo que Ele, Deus, exercita o seu poder conforme a sua bondade, amor e justiça. Deus lhe abençoe, Deus lhe alimente com a sua palavra, Deus esteja lhe fortalecendo, lhe revigorando no Espírito Santo. Confie no poder de Deus, esse Deus que abençoa, esse Deus que sabe o que está fazendo, esse Deus que leva a cabo os seus propósitos, esse Deus que nada passa desapercebido ao seu olhar. Nós estamos na mão dele, dependendo dele. Graças a Deus por isto. Louvemos ao nosso Deus, porque nosso tempo, nossa vida, nosso destino está bem seguro nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Como nós ouvimos aqui a leitura de Eclesiastes que o nosso irmão Jonathan fez, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Ele vai agindo, ele vai realizando seus propósitos conforme a sua vontade. Que Deus nos ajude a confiar, como nos ensina o Salmo de número 17. Nós vamos pedir o irmão Diácono Rosenbota, a nossa irmã Mariana, para cantarmos o hino Rude Cruz. Rude Cruz, cante conosco também. É o 266 do Inário Novo Cântico. Nossos irmãos virão louvar, e após este louvor eu voltarei para orar com você e interpretar a bênção apostólica. Rude Cruz, o hino de número 266 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. Louve a Deus com nossos irmãos também, na sua casa, no seu lar. 266, Rude Cruz. Que poderosa mensagem é essa que o pastor nos trouxe nesta noite, a qual Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus assim deu sabedoria, e Salomão, dentro da Bíblia, foi um dos reis que mais soube governar toda a nação de Israel. Que o Senhor Jesus nos abençoe, e vamos entoar um louvor para o nosso grandiosíssimo Deus. Rude cruz se erigiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz desse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será.
padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Confie no Senhor Jesus Cristo. Só Ele é quem pode nos livrar desta pandemia. Só Ele é quem pode nos guardar de todo o mal. Confie no Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 5. Confie no Senhor, aprenda a confiar, mas confie, entregue o Senhor Jesus Cristo e o mais Ele fará. Que o Senhor seja com cada um de nós nesta noite abençoada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças ao nosso Deus, vamos orar neste momento, agradecendo as bênçãos do Senhor e recebendo a bênção apostólica. Que Deus abençoe a você que está no seu lar, orando conosco, adorando a Deus conosco. Muito obrigado pela sua atenção, seu carinho e estar conosco, compartilhando este culto, essa mensagem da palavra de Deus com a sua família. Deus abençoe sua vida, o seu lar. Estaremos orando por todos neste momento, em nome do Senhor Jesus. A paz, boa noite aos amados de toda Sorozinho, Meruoca, Campestre 2, Uruá, Fortaleza, regiões metropolitanas e demais estados do Brasil também que estão conosco, conectados. Nosso abraço e o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Oremos juntos neste momento. Lhe convido a orar conosco ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus todo santo, todo amoroso, todo justo, todo fiel, Deus de toda glória, toda sabedoria, nós te adoramos, Senhor, pois Tu és o único Deus verdadeiro. E nós nesta noite queremos clamar por cada família que ora conosco. Muito especialmente, nós entregamos nas Tuas mãos os enfermos, aqueles que estão padecendo de enfermidades, internados, ou mesmo no seu lar, confinados a uma cama, a um leito. Meu Deus, que o Senhor use da sua misericórdia e venha curar, restaurar esta pessoa, para que o Teu nome seja glorificado. Que essa enfermidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus do céu, atenda a súplica e o clamor deste irmão, desta irmã, e que, em nome de Jesus, o Senhor cure esta família. O Senhor levante do leito, da UTI, do hospital, da cama, aonde quer que se encontre esta vida, que o Senhor derrame sua bênção, curando, trazendo alegria, paz, conforto a essa família. Oramos por aqueles que estão sofrendo a dor, a perda do ente querido, aqueles que choram. Meu Deus, conforta esse coração, pois só Tu tens conforto nestas horas. Dá esperança, dá a vida, dá, Senhor, paz a esse coração. Pois lemos na Tua palavra que haverá ressurreição, que o Senhor chamará os mortos a ressuscitar. E nós cremos na Tua palavra, que haverá vida eterna, ressurreição de justos para a vida eterna, ressurreição de ímpios e de injustos para a perdição
e castigo eterno. Assim, meu Deus, conforta o coração, aplaca esta dor e dê paz a esse coração. Ajuda, fortalece e ajuda a vencer esta hora difícil. Abençoe todo o nosso país. Servos de Deus que oram conosco, que Deus contemple a necessidade de cada alma, de cada coração, que Deus, conforme a sua bondade, venha suprir generosamente a necessidade de cada um neste momento. Deus que sonda o coração, o Deus fiel que contempla e vê a necessidade de cada ser humano, venha a abençoar esta vida que ora conosco, clama ao Senhor, que Deus derrame seu favor, sua graça sobre esta casa, esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Deus lhe abençoe e fique na santa paz do Senhor Jesus.